Olá, gente, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias, que eu estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários. Peço que se inscreva no canal. Assista até o fim do meu vídeo, não só visualize, não, porque 2, 3 minutos eu levo dando informações. E se você não lê, não assiste até uns 10, 15 minutos, você perde todo o conteúdo, tá? Por favor, leia tudo. Ou seja, assista até o final. Bom, gente, eu quero agradecer muito aos meus amigos, aos meus inscritos. Se você, eu tô com 163 amigos. Esse vídeo ele vai ao ar daqui em uma semana, 2, 3 semanas. Com certeza eu já vou aumentar o meu número. Então, quando você vê que eu tenho 170, mas estou dizendo 163, é porque esse vídeo é o que a gente chama de um vídeo feito atemporal. Ele pode ser visto a qualquer tempo. A maioria dos meus vídeos são atemporais. Você pode assistir a qualquer tempo. Tem assunto que realmente já mudou, principalmente de política, que é muito dinâmica, como já dizia o saudoso, né, ex-governador de Minas Gerais, chamado Magalhães Pinto, quando disse que política é como nuvem. Quando a gente olha para ela, um minuto depois ela já mudou de lugar. Assim é a política. Mas esse vídeo ele é atemporal. Você pode ver daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai estar servindo, porque nós vamos falar sobre a Constituição. Bom, gente, essa minha série de leitura da Constituição, que eu acho que esse é o vídeo 30, vai ser o 33 ou 34. É muito, graças a Deus, né, já 30 vídeos somente falando sobre a Constituição. E hoje eu vou dar aqui no artigo 21, né, que é um artigo que tem que ter leitura, né, porque é um livro, é um artigo que tem um rol, né, de coisas que a gente tem que falar sobre ele. Não dá para falar de forma teórica, de forma aberta, de forma abrangente. Tem que se reter ao assunto específico. O artigo 21 da Constituição, deixa eu abrir um parênteses aqui, a Constituição é uma lei que você não pode ler apenas, a Constituição, você tem que pensar nela como um todo. Do artigo 1º ao último, que confesso a você que é o 250, se não ele já mudou, né? Porque a Constituição, infelizmente, nesse governo muda toda semana, a gente tem que imaginar como um todo. Mas essa especificamente, vou tratar do artigo 21, que é a competência da União, ou seja, o que compete à União, né? Especificamente através do presidente da República. Ele diz o seguinte: compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. O que é isso? A gente não vive num mundo isolado, principalmente no mundo globalizado, como essa expressão nova, tem uns 20, 30 anos, que a gente vive interligado na era das comunicações. Então é essencial que o Brasil, né, mantenha relação com todos os países do mundo. São 193 países associados da ONU, né, que são organizações internacionais, dos quais o Brasil faz parte. O Brasil é um país pioneiro nesse sentido, sempre fez parte de todas as organizações sociais, todas voltadas para o desenvolvimento do ser humano, sempre para garantir os direitos, né, sempre para encontrarmos a paz. Então é fundamental essa relação, né, que nós temos com o estrangeiro, com o outro mundo, né? Aí vem também, inciso 2, né, declarar a guerra e celebrar a paz. Tudo isso é competência da União, né? Assegurar a defesa nacional, também cuidar das nossas fronteiras, não deixar que navios estrangeiros trafeguem pelas nossas águas, que aviões, né, ultrapassem, quebre a barreira do som também, enfim, trafegue. Tudo isso tem um regulamento internacional, né? Aí diz lá, né, inciso 4, permitir, nos casos previstos em lei, né, complementar, que forças estrangeiras transitem, né, pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. O que quer dizer isso? Por exemplo, a Marinha Americana, o governo dos Estados Unidos, a Marinha Inglesa, que são famosas, Marinha Chinesa, Marinha do Japão, chega aqui e começa a andar, não, ela para entrar no Brasil, parar um navio da Marinha americana, por exemplo, na praia de Boa Viagem, na praia do Rio de Janeiro. Não pode. Isso, eles podem, mas desde que sejam autorizados por lei, né? O governo americano pode mandar um navio de marinheiros, um avião,
ou até um exército para esses intercâmbios, né, para que se troque experiências, para que a gente aprenda um com os outros. Mas simplesmente no navio não pode chegar estrangeiro, não pode chegar aqui a hora entrar a hora que quiser. Ele tem que ser respeitado, ele tem que respeitar as leis nacionais, né? Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Isso nós vamos tratar com mais profundidade no artigo 136, 130, nos artigos 136 e 137 da Constituição. Vai demorar um pouco, mas, por exemplo, se há uma turbulência, o país perca o controle, a polícia não consegue organizar, trazer a ordem, né? Invasões estrangeiras e tal, então o governo decreta estado de sítio, estado de defesa, cada um tem as suas limitações, as suas regras, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque nós vamos falar dele no futuro, né? Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Isso é muito difícil, é muito complexo, né? Por exemplo, isso está dentro da arma, né? A indústria armamentista, que é um lobby internacional, questão das armas. As armas eu sou contra, acho que o Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícias Militar, Polícia Civil que devem ter armas. A população, eu não concordo com a população possuir armas, eu sou absolutamente contrário, mas respeito a opinião dos que defendem que a arma é bom, a arma é boa, né? A arma é bom na mão da polícia preparada, educada, né? A arma é boa, não na mão do particular, na casa, porque com vamos dizer assim, hoje em dia as pessoas estão com sangue muito quente, né? Qualquer discussão tem uma arma, vai matar e é muito triste. Eu não concordo, não, né? Administrar as reservas cambiais do país, né? Fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e previdência privada. Isso é muito específico. Essa competência é quase toda do Banco Central, né? Porque administrar as reservas cambiais, o que é isso? Porque toda hora, dia e noite, né, o mundo está interligado. Por exemplo, o Brasil compra moeda do Japão, o Japão compra moeda do Brasil, o Brasil compra moeda da Argentina, a Argentina compra moeda do Paraguai, e assim, é um conjunto, né? Então os bancos centrais mundiais, eles têm esse ajuste para que haja a confiança, porque a moeda ela tem um perfil básico da moeda é confiar, você confiar, né, nela, você confia no real, porque ela é obrigatória a gente pagar e receber em real, né, em moeda, não em moeda estrangeira, mas na moeda nacional. Então, quando um americano quer investir no Brasil, ele manda uma quantidade de dólares, diz, olha, chega num banco lá nos Estados Unidos e diz, olha, eu quero que você mande esses dólares para o Brasil. Então o banco americano manda uma correspondência para o Banco Central e diz, eu estou aqui com 100 mil dólares para transformar em, sei lá, em 50 mil reais. Aí chega aqui, o Banco Central recebe esse dinheiro dos Estados Unidos, paga em real a pessoa, né, ou assume uma dívida ou essas reservas ficam no Banco Central. Quando as reservas cambiais, elas são, grosso modo, uma poupança que o país faz, né, para numa eventualidade de uma catástrofe, um endividamento, uma despesa extraordinária, ele tem aquele lastro, né, de dólares como garantia. Por exemplo, hoje nós temos umas reservas, a reserva está em torno de 340 bilhões de dólares. Isso é muito alto? Eu acho que as reservas cambiais do Brasil estão muito altas. O Brasil precisa pegar uma parte desse dinheiro e investir, por exemplo, em políticas que contivesse, né, que reduzisse a inflação. Não adianta ter 340 bilhões de dólares no Banco Central e que a gente com uma inflação de mais de 12% ao ano. Isso é muito ruim, principalmente para pessoas mais pobres. Mas então é importante que a União tenha essa. Porque quando você tem 340 bilhões de dólares, qualquer pessoa pode nos emprestar. Então o Brasil precisa de um empréstimo curto prazo, longo prazo. Os bancos internacionais vão emprestar com juro menor, por quê? Porque o Brasil tem um lastro, né, 340 bilhões de dólares, que garante, né, esse empréstimo, por exemplo. Isso é muito bom para os exportadores. As pessoas que exportam soja, milho, feijão, arroz, né, eles exportam e quando eles vão transformar isso em reais, né, eles têm a facilidade de que os bancos internacionais reduzem as taxas, né?
Agora, apesar de que a maioria das exportações brasileiras, né, que os empresários brasileiros estão exportando, eles estão deixando esse dinheiro lá, porque eles não estão confiando no governo, não estão confiando na justiça. E o Brasil precisa de segurança jurídica, né? Que eu sou advogado, sei o que é isso. Segurança jurídica é primordial, mas hoje a gente não tem mais segurança jurídica no Brasil, que o presidente da República se acha dono, intérprete único da Constituição e começa a dar, por exemplo, eu assino a graça para quem não pode, indevidamente, né? Não é aquele deputado não era merecedor de uma graça, como ele agraciou, isentando ele da cadeia, né? E ainda quer que também ele continue sendo deputado. Não, ele não vai ser, não vai ter como registrar a candidatura no Rio de Janeiro, aquele deputado, porque ele vai se livrar somente da prisão, mas as consequências da prisão, ou seja, perda no mandato, ele não pode. Isso a gente chama de segurança jurídica. Se o presidente da República insistir nisso, cria uma coisa chamada insegurança jurídica. Isso afugenta os investidores internacionais. Então é primordial que a gente trabalhe de acordo com a nossa Constituição, porque os outros países no mundo, todo mundo, quando ele vem manter relações comerciais, relações diplomáticas, relações sociais com o Brasil, a primeira coisa que eles vão buscar é como funciona a Constituição. Eles querem segurança jurídica. E, infelizmente, quando o presidente da República se intitula dono e intérprete da Constituição, vira, desculpa o termo, uma bagunça. Então, a gente tem que entender isso, né? Que a segurança jurídica que vai melhorar essas relações cambiais, enfim, né? Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Isso é muito importante. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que está na moda, se falar de privatização. Privatiza a Banco do Brasil, privatiza a Petrobras, né? Todos os governos neoliberais, o Bolsonaro não é liberal nem neoliberal, mas ele se finge, porque ele ganhou com essa ideia que o presidente, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, é neoliberal. Neoliberal quer dizer o seguinte: o Estado não pode gastar, o Estado tem que dar lucro. O Estado tem que ser superávit, não deficitário. Nós não temos isso. Infelizmente o Brasil tem muito endividado. Mas o neoliberalismo não é a resposta moderna. Temos que ter outras alternativas. O neoliberalismo já provou que não tem condições de ser uma política de sucesso se aplicada em qualquer país do mundo. Vamos lá, qual é o problema que eu não acho justo que privatize os Correios? Porque o que vai acontecer? Você diz, os Correios dão prejuízo. Não, os Correios estão dando muito prejuízo, os Correios estão mal administrados. Mas os Correios têm a expertise, ou seja, a capacidade, né, de transportar, de logística, de levar correspondência para o Brasil inteiro, encomenda. Então, hoje, nesse mercado eletrônico, comércio eletrônico, para uma empresa como os Correios é fundamental, só ela se modernizar. Porque os Correios não são só, né, os Correios, a empresa, né, brasileira de Correios e Telégrafos não é apenas uma empresa que precisa de ganhar dinheiro. Ela tem uma função social muito importante. Como assim, Antônio? Qual é a função social dos Correios? As cartas sociais, né? Por exemplo, eu sei que muita gente vai me condenar, mas eu vou morrer defendendo. Você paga 1 centavo, a carta bem baratinha. Uma pessoa que tem um querido, um marido, um filho, um pai preso num presídio, ela não pode ir lá visitá-lo, talvez porque não goste não recomendo presídio para ninguém. Eu sou advogado, vou ao presídio, mas não recomendo para ninguém, que é um lugar muito triste, muito é horrível, vamos dizer assim. Mas as pessoas têm os seus entes queridos, eu tenho muito respeito com as pessoas que estão presas, e eu tenho um profundo respeito, e eles merecem muito respeito. Então, volta à carta social. Um pai que está preso, mas para aquela criança, para aquele filho, o pai é sempre um herói, é bom, e ele ele não pode visitar. Porque imagina, um preso, uma pessoa é condenada aqui em Santa Cruz. Se ele não ficar no presídio de Santa Cruz, ele vai para o presídio mais próximo. Acho que é Canhotinho. Nem todo mundo tem dinheiro para ir em Canhotinho e voltar, né? Para visitar no dia de visita aquela pessoa que é o pai, é o marido, enfim. Aí ela, para se comunicar, ela vai a uma agência dos Correios e põe uma carta. Essa carta custa 1 centavo. 1 centavo ou 2. Essa carta vai para aquela pessoa lá, ele sabe notícia como está o filho, como está a esposa e assim sucessivamente. Então essa função social maravilhosa. E também tem outras
funções. Por exemplo, o correio nas cidades pequenas é o banco. Muita gente vai através do correio, recebe dinheiro, muita gente recebe encomenda, né? Então os correios eles prestam um serviço social de grande valor. O que que acontece? Se privatizarem os correios, cidades como Taquaritinga do Norte, como Vertentes, como, sei lá, Barra de São Miguel, Riacho Santo Antônio, as agências, como o empresário ele só quer ter lucro, ele vai fechar essas agências. Então vai tirará de muita gente um belo serviço postal que os Correios prestam. Então, eu sou muito favorável que os Correios não sejam privatizados. Eu mantenho a opinião de que os Correios têm que ser uma empresa que ela preste um serviço social de alta relevância. Então a gente tem que sair do querer lucro, querer competência, mas o Correio pode até se tornar competente, superavitários, dá lucro, mas ele vai deixar de prestar um grande serviço à população pobre, à população carente do Brasil. Por isso eu tenho minhas restrições à privatização dos Correios e Telégrafos. Eu vou parar por aqui e a gente no próximo vídeo falaremos do resto. Não terminou o artigo 21 não, mas é porque eu não quero me alongar muito. Ok, gente? Olha, muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo sobre a leitura da Constituição, e esse é um artigo que eu vou continuar falando sobre a competência da União. Ok? Muito obrigado.